O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, o Ciro Gomes, disse em entrevista que o entendimento com o PSD no Rio é local e não tem a ver com a questão nacional. Sobre a campanha no país, Ciro disse que é preciso ter paciência. Vamos ver. Quem conduz essas tratativas é o meu amigo e irmão, presidente do meu partido, Carlos Lupe. A minha tarefa é formular proposta e agitar aí uma equipe gigantesca para oferecer propostas concretas, mas o que o Lupe faz por mim. Onde ele assinar, eu assino embaixo, de olho fechado. No Rio de Janeiro nós fizemos um entendimento que é local, não tem a ver com a questão nacional ainda, de um pré-entendimento entre o PDT do Carlos Lupe e o PSD do Eduardo Paes, de marcharmos juntos para oferecer ao povo do Rio de Janeiro uma alternativa de governo. Nosso partido chega com o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, um grande administrador, está fazendo um grande plano para resolver essa trágica situação do Rio de Janeiro. E o PSD do Eduardo Paes chega com o Santa Cruz, presidente da OAB, de quem eu também sou muito amigo. A ideia é que se construa essa dinâmica em conjunto e, sob o ponto de vista nacional, paciência, porque o tempo pede essa paciência. Hoje, o presidente do PDT voltou a falar sobre a candidatura de Ciro. Disse que a escolha é irreversível. Ontem, a CNN, Carlos Lupe afirmou que a formalização da aliança com o PSD de Eduardo Paes no Rio de Janeiro não muda o andamento da campanha. Vamos ver o que ele disse. Nessa aliança com o Eduardo Paes é um amigo de mais de 25 anos, fizemos várias alianças ao longo da sua carreira política, o apoiamos várias vezes, e nós solidificamos, consolidamos e anunciamos essa união aqui no Rio de Janeiro, PDT-PSD. Isso já está fechado. O nome nós vamos esperar para ver se atraímos mais forças políticas, mais lideranças. Nós já afirmamos a candidatura, eu quero deixar claro, a candidatura do Ciro vai ter o grande veredito popular no dia da eleição. É irremovível, não tiramos a candidatura do Ciro, não há hipótese, porque é um projeto. Um projeto você tem que ter começo, meio e fim. A campanha serve para você divulgar, para você apresentar à sociedade, e vamos deixar a sociedade julgar. Agora, é claro, é óbvio que nós estamos abertos a diálogo com as forças políticas que queiram construir essa nova via. Eu não gosto do nome terceira via, que já entra em terceiro e não é bom. Eu quero uma nova esperança, um novo patamar de Brasil, um novo aspecto de um país que tenha projeto, que pense no emprego, que pense em respeito à ciência, que pense com experiência de Brasil, e, na minha opinião, o Ciro tem condições disso. Aproveito então para chamar Gustavo Uribe e Yuri Pita para conversar com a gente fazer essa análise, uma rodada aí de análises. Yuri, queria ver com você, a gente ouviu o Ciro Gomes falando sobre esse entendimento entre o PSD e o PDT, que, segundo o Ciro, é apenas local no Rio de Janeiro. E aí, Ciro Gomes claramente disse sobre esse entendimento nacional: paciência, paciência, paciência. Quais são as chances, então, da gente ver num futuro, de repente, Ciro Gomes dividindo o palanque no Rio de Janeiro com outro presidenciável? Oi, Muriel, boa tarde para você, para os meus colegas todos, para quem nos acompanha aqui no domingo. Essa palavra você destacou muito bem, e não foi à toa, porque Ciro Gomes repetiu 3 vezes a palavra paciência, e foi na mesma linha do que Carlos Lupe havia dito para a gente ontem no âmbito nacional. Uma maior dificuldade do PDT de construir uma aliança em apoio à candidatura de Ciro Gomes, porque Ciro Gomes está, como a palavra que Carlos Lupe utilizou ontem, irremovível na sua candidatura. E isso, por pressuposto, a gente infere que pressupõe que não se vá abrir mão da candidatura de Ciro Gomes em favor de outro nome que tenha maior potencial para quebrar a polarização entre Jair Bolsonaro e Lula. Quando a gente fala terceira via, não é só por uma questão de terceiro lugar, mas principalmente porque seria uma terceira força em meio a 2 forças que estão duopolizando as pesquisas, que são o ex-presidente Lula em primeiro lugar e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, logo atrás, na segunda posição, ambos muito à frente dos outros demais candidatos. É mais fácil para o PDT conseguir ter alianças regionais, eventualmente ter palanques que sejam capitaneados por outros partidos nos estados, mas que deem espaço
para Ciro Gomes, o que tampouco, conhecendo a política brasileira, tampouco significa que vai ser um palanque exclusivo de Ciro Gomes. A gente talvez veja isso menos do que em outras eleições, até pelo aspecto da federação, que a gente também vai falar aqui, e pelas alianças que estão sendo construídas neste momento, mas é razoavelmente comum no nosso país ter candidato de um estado que abrigue mais de um candidato a presidente. Isso a gente tende a ver principalmente com o ex-presidente Lula tendo ali espaço em palanques, mesmo de candidatos a governador que eventualmente abram espaço para outros candidatos. Gustavo Uribe, quero falar com você agora. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O Yuri, agora que eu estou conversando com ele ao vivo por aqui. Uribe, quero falar com você exatamente sobre a estratégia de Ciro Gomes, então, para se solidificar ali como essa terceira via, né, ou nova via, como ontem, inclusive, o presidente do partido falou aqui na entrevista que não queria colocar como terceira via, exatamente como o Yuri falou, que se coloca como um terceiro colocado ali nas disputas presidenciais, mas sim como uma nova via. Explica um pouco para a gente dessa estratégia de Ciro Gomes, então, Uribe. A estratégia, como Carlos Lupe, presidente do PDT, disse: paciência, paciência e paciência. Mais ou menos o que o Yuri Pita também repetiu. Porque qual é a observação feita pelo PDT? Ciro Gomes está na terceira posição, empatado com o Sérgio Moro na maioria das pesquisas, Sérgio Moro do Podemos. E há uma perspectiva de que as pesquisas mostram que a rejeição de Ciro Gomes é menor do que outros candidatos dessa terceira via, como, por exemplo, tanto Sérgio Moro como João Dória do PSDB. Então, o que se espera dentro do PDT? Que por ter uma rejeição menor, ou seja, uma capacidade maior de conseguir votos, e as pesquisas eleitorais mostram que a intenção de voto daqueles nem, ou seja, aqueles que não votam no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem no presidente Jair Bolsonaro, está acima até do que o presidente Jair Bolsonaro nas intenções de voto, esses votos irão migrar para alguma candidatura. Hoje estão pulverizados por conta das várias candidaturas. Com o afinulamento dessas candidaturas, ou seja, você vai ter menos, porque algumas vão desistir, há uma perspectiva de bastidor, por exemplo, que Rodrigo Pacheco, do PSD, desista, que Alessandro Vieira, do Cidadania, estes votos pulverizados vão para algum candidato. E aí há uma perspectiva de que Ciro Gomes, esperando até abril ou maio, consiga atrair alguns desses votos. Além disso, há uma perspectiva do próprio PDT que Sérgio Moro tem um pouco de rejeição em relação aos outros partidos, porque ele não é da política, por causa da Operação Lava Jato, que acabou focando em muitos políticos e muitos partidos eleitorais. Então, que você tem um potencial de Ciro Gomes atrair alguns apoios partidários. Dois partidos que estão aí no foco são tanto União Brasil, que é a junção do PSL com o DEM, como também a rede de Marina Silva. Havia uma perspectiva, inclusive, de Ciro Gomes de trazer Marina como vice dele, mas Marina Silva já disse que quer ser candidata a deputado federal. Mas ainda tem União Brasil. União Brasil hoje discute mais com Sérgio Moro, mas a ala do PSL quer apoiar Sérgio Moro. A ala do DEM desse partido ainda está um pouco resistente. Então, a expectativa do PDT é justamente esperar um pouco para que consiga afunilar as candidaturas, atrai esse apoio, como ele tem uma rejeição menor, ele tem um capital maior para crescimento e também pegar essas espécies de sobras dos partidos nas negociações que não forem levadas a êxito. Então a estratégia central é a que Carlos Lupe disse: paciência, paciência e paciência. Vai virar o mantra de Ciro Gomes também, paciência, paciência, paciência. Agora o Uribe falava sobre esse apoio partidário, Uri, mas especificamente sobre esse caso de Ciro Gomes, tem essa questão do apoio que é da população, dos eleitores mesmo. Se a gente vai acompanhar realmente muitos candidatos da terceira via deixando de se tornarem candidatos, eles fiquem só nessa pré-candidatura mesmo, o que a gente pode esperar para um futuro de Ciro Gomes? A gente viu que ele está meio que empatado nas pesquisas com o Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, o Ciro já disse que não preferia, na verdade, ir para o segundo turno com o Bolsonaro, preferiria ir com o Bolsonaro do que com o ex-presidente Lula, por exemplo. Então, o que a gente pode esperar de apoio eleitoral mesmo para Ciro Gomes, levando em consideração que muitas pré-candidaturas da terceira via podem não avançar? A grande questão que
que ocorreu com o Ciro Gomes no fim das contas, Muriel, é que muito do seu eleitorado, ou do eleitorado que ele conquistou em 2018 e conseguiu preservar por meio de estratégias bem-sucedidas de redes sociais, muito desse eleitorado acaba sendo atraído pelo ex-presidente Lula. No fim das contas, quando Lula retoma os seus direitos políticos a partir da anulação das suas condenações no ano passado, passa ele a canalizar a voz de oposição ao governo Bolsonaro e a ter a força que Lula teve por ter sido presidente 2 vezes, por comandar o principal partido da esquerda, ainda que fragilizado, como o PT, e por ter saído da presidência com um governo muito bem avaliado. É fato, sim, que depois o PT se desgastou com o governo Dilma Rousseff, principalmente após a recessão de 2015 e 2016. É verdade, sim, que a Operação Lava Jato abalou as bases do PT, principalmente nas eleições municipais, também fez o partido perder espaço na Câmara dos Deputados, mas continua sendo uma das principais bancadas e provavelmente, mantendo o favoritismo de Lula, vai continuar com uma bancada muito forte. A grande encruzilhada, não só que Ciro Gomes vive, mas o próprio PDT, é justamente essa. Exprimido, por um lado, pelo favoritismo de Lula e pela retomada de protagonismo do PT no impulso da candidatura de Lula, e do outro lado, esses partidos do centro que ainda não conseguem formalizar ali, galvanizar a sua força nesse enfrentamento à polarização entre Lula e Bolsonaro. E com isso, acabam de fato, como o Uribe mencionou, ficam todos de certa forma pulverizados. Por que a gente vê algumas vozes dentro do União Brasil, por exemplo, que tem um campo mais à direita, mais conservador, ver simpatia à candidatura de Ciro Gomes? Porque também acaba sendo uma forma de não precisar se comprometer com essas duas forças que estão polarizando o primeiro turno e, eventualmente, depois ter um caminho mais fácil para negociar o apoio de segundo turno. O que, dentro do PDT, a grande encruzilhada é que alguns deputados já veem um cenário melhor em tendo já uma proximidade maior com o ex-presidente Lula, porque vale lembrar também, pensando nas bancadas na Câmara dos Deputados. Os deputados federais buscam a reeleição e essa reeleição costuma ser mais fácil quando se está próximo de um candidato presidenciável com chances de vitória.